Olá, que bom ter você aqui para mais um vídeo para a gente refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as linguagens do amor e como entender isso com mais profundidade pode ajudar e muito contribuir nos nossos relacionamentos interpessoais. Algo que foi tão impactante aprender na minha vida, e eu quero que também seja uma bênção na sua vida. Se você está hoje aqui ouvindo esse vídeo, eu tenho certeza que vai te abençoar poderosamente aprender as linguagens do amor, assim como impactou a minha vida. Então vamos começar. Existem plantas de sol pleno, existem plantas de sombra, existem plantas de meia sombra. Enfim, existe uma planta, né, determinadas espécies que são adaptadas para determinados tipos de lugares, de insolações. Então, quando a gente vai conhecer, vai projetar, a gente precisa fazer um estudo de insolação daquele local. Para depois de todo o projeto, de todo o volume, de todo o conceito, entender quais espécies que vão ser adaptadas para aquele tipo de insolação, para aquele clima, para aquele microclima ali onde elas vão ficar. Ou seja, cada vegetação tem as suas particularidades. Agora, trazendo isso para a nossa vida, cada pessoa, cada ser humano tem a sua individualidade, tem a sua particularidade. E é muito doido de pensar o quanto mais a gente aprende sobre o comportamento humano, sobre as particularidades de cada temperamento, mais a gente observa e consegue lidar e entender um pouco mais sobre cada pessoa, e isso ajuda muito no nosso relacionamento interpessoal. Por que de tudo isso? Porque Deus nos fez seres relacionais. Jesus nos mostra isso, né? Quando ele começa o ministério dele, depois de ter ido para o deserto, de ter jejuado no deserto, uma das primeiras coisas que ele faz é reunir os discípulos, 12 pessoas para andar com ele. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Que é bom, que é importante, que é essencial, que é fundamental nós não estarmos sozinhos. Nós temos uma comunidade, nós temos amigos, temos pessoas com que a gente pode contar. E se você vive isso, você sabe o quanto é fundamental, o quanto é essencial, o quanto Deus nos usa para falar com a pessoa e usa a pessoa para falar com a gente. E o quanto de paz que vem ao nosso coração quando a gente sabe que a gente não está sozinho. Nós não precisamos enfrentar nada sozinhos. E hoje eu quero te falar sobre um livro que mudou absurdamente os meus relacionamentos interpessoais. Depois que eu li esse livro, nunca mais eu consegui olhar um relacionamento interpessoal ou olhar uma pessoa da mesma maneira. Ele mudou tanto, ele agregou tanto nos meus relacionamentos, que faz bastante tempo que eu já li esse livro, mas ele realmente é presente na minha vida, assim, diário. Quem convive comigo sabe que direto eu menciono esse livro, e se a pessoa anda muito comigo, ela já sabe todas as linguagens do amor, porque eu vivo falando. E isso traz muita clareza, muito discernimento em como a gente lida com as pessoas, como a gente entende as pessoas com um pouco mais de profundidade. Da mesma maneira que esse livro ele mudou a minha percepção sobre relacionamentos interpessoais, eu espero que a gente refletindo sobre ele faça o mesmo com você. O nosso versículo base de hoje é Tiago 1, 19 ao 20, que diz assim: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Ou seja, o que eu entendo aqui, trazendo para esse nosso tema de hoje? Quando a gente entende a lidar com as pessoas, a gente passa a se irar, ser mais tardio para irar, né? Porque a gente consegue
ter um olhar mais aprofundado, mais acolhedor, que abraça mais, sabe? E menos julgador, que tenta entender as coisas com mais profundidade. Então eu vejo que realmente é algo que Deus quer para a nossa vida, que Deus tem para a nossa vida. E esse versículo deixa bem claro isso. E também em Provérbios em Provérbios 14, 29 diz: quem é paciente tem grande entendimento, mas quem é impulsivo mostra a insensatez. Então, nos nossos relacionamentos interpessoais, se a gente parar para entender um pouco mais o lado do outro, para entender um pouco mais a história do outro, a linguagem de amor do outro, isso vai nos fazer sermos menos impulsivos e, consequentemente, menos insensatos. Vamos ao livro. O autor desse livro, que chama As 5 Linguagens do Amor, se você já leu, deixa aqui nos comentários para eu saber que esse livro já impactou a sua vida também. O autor desse livro é o Dr. Gary, e ele nos explica e nos ensina nesse livro que cada pessoa tem uma maneira de demonstrar amor. Ou seja, cada um tem a sua linguagem do amor. E ele nos mostra quais são essas 5 linguagens no livro. Quando nós aprendemos a falar a linguagem do outro, nós construímos conexão, confiança e intimidade verdadeira. O que muitas vezes parece falta de amor pode ser apenas uma falta de comunicação emocional. Porque quando a gente demonstra amor na linguagem que a pessoa ela recebe amor, isso faz com que você se conecte emocionalmente com ela. Vamos ver como isso funciona. Agora, enquanto eu vou dar uma explicação bem objetiva de cada uma dessas 5 linguagens do amor, mas eu falo pra você, leia esse livro. Ele é um livro curto, é um livro rápido e que traz, assim, grandes ensinamentos para nossa vida, como eu já falei. Mas enquanto eu vou falar aqui para vocês quais são essas 5 linguagens do amor e dar uma explicada rápida em cada uma delas, tenta já identificando qual é a sua linguagem. Então vamos para as 5 linguagens do amor. Linguagem do amor número 1, palavras de afirmação. A pessoa que tem essa linguagem de amor como primária, ela se sente amada quando ouve palavras de encorajamento, elogios ou carinho, verbalmente. Exemplos aqui. Você está linda hoje. Estou tão orgulhoso de você. Obrigada por tudo que você faz por mim. Quem tem essa linguagem precisa ouvir o amor verbalizado. O silêncio ou críticas ferem profundamente. E aqui vocês vão entender em cada uma delas, o autor diz, né? Que todo mundo tem a sua linguagem de amor primária e a secundária. E o que isso significa? Que isso é o que abastece o tanque de amor da pessoa. Então, todo mundo gosta de ouvir encorajamento, elogios, palavras de carinho, né? Palavras de afirmação, todo mundo gosta. Mas se você tem essa linguagem de amor como a sua primária, ela é fundamental para encher o seu tanque de amor. Vocês vão entender um pouco mais pra frente. Linguagem de amor número 2, tempo de qualidade. Quem tem essa linguagem como primária se sente amado quando o outro dedica tempo exclusivo para você. Exemplos: conversas profundas sem distrações, sair junto só para curtir a companhia, estar presente de verdade, intencionalmente, tempo de muita qualidade, intencional. Não é sobre a quantidade de tempo, mas a qualidade da atenção. A distração, como o celular, por exemplo, pode ser muito dolorosa para quem tem essa linguagem de amor primária. Linguagem de amor número 3, presentes.
A pessoa que tem a linguagem de amor primária como presente, ela se sente amada quando recebe presentes significativos. Exemplo, um bilhetinho com carinho, uma flor do jardim, um presente que mostra que você pensou na pessoa. Não é aqui, mas todo mundo gosta de ganhar um presente. Quem tem a linguagem de amor como primária como presente, não é sobre valor material. Absolutamente não é sobre o valor material, mas é sobre a intencionalidade por trás do presente. Aquilo abastece a pessoa de um jeito, um bilhetinho escrito para ela, se ela tem a linguagem de amor primária como presente. Quando eu der o exemplo do que acontece quando cada um está comunicando na linguagem errada, vai ficar bem claro, então aguenta aí. Linguagem de amor número 4, atos de serviço. A pessoa que tem a linguagem de amor primária como atos de serviço se sente amada quando alguém faz algo por ela, como um gesto de cuidado. Exemplos: fazer um café na cama, ajudar nas tarefas, fazer uma comida, por exemplo, resolver algo que a pessoa precisava que fosse resolvido, você vai e resolve por ela. Pequenos gestos têm grande impacto. A negligência ou preguiça pode soar para essa pessoa que tem a linguagem de atos de serviço como primária, como falta de amor. E quinta e última linguagem de amor, toque físico. A pessoa que tem a linguagem de amor primária como toque físico, ela se sente amada com abraços, carinho e contato físico. Ela precisa de contato físico. Exemplos. Esse daqui, quando eu li o livro da primeira vez, há anos atrás, foi assim, o que mais me trouxe recordações de pessoas na minha cabeça, que eu sei, que eu identifiquei na hora que eu li, que a linguagem de amor primária da pessoa é toque físico. Porque são pessoas que vieram à minha mente que elas ficam abraçando, beijando, elas gostam desse contato físico, sabe? Então acho que por isso que veio tão claramente essas pessoas na minha mente. Um abraço apertado, um toque no ombro ao conversar, andar de mãos dadas. Para quem tem essa linguagem, o toque comunica segurança, afeto e presença. E, gente, por que isso muda tudo? Por que entender a linguagem de amor da pessoa muda tanto? Ainda mais se for alguém que você convive muito, porque quando eu fui lendo esse livro, foram vindo pessoas na minha mente para eu tentar identificar com a linguagem de amor, pessoas que eu convivo muito. E foi me dando uma clareza de vários comportamentos da pessoa. Vocês vão entender. Por que isso muda tudo? Nós tendemos a demonstrar amor como nós gostamos de receber. Ou seja, se a minha linguagem de amor é toque físico, eu tenho a minha tendência natural que eu vou demonstrar para o outro amor com toque físico, certo? Mas o outro não recebe esse amor, porque a linguagem de amor dele é diferente da minha. Olha que loucura! Então, se a minha linguagem de amor é toque físico e a do meu marido, por exemplo, é tempo de qualidade, eu vou demonstrar para ele com toque físico. Mas ele isso não vai abastecer o tanque de amor dele, que é o exemplo, né, que o autor dá no livro. Isso não vai abastecer o tanque de amor dele, porque a linguagem de amor que ele recebe, que ele se sente amado, não é essa, é tempo de qualidade. Então eu estou demonstrando numa linguagem que não é a que ele recebe. E qual é o problema disso? O tanque de amor da pessoa vai ficando vazio, porque você está demonstrando de uma maneira que a pessoa não recebe, ela não reconhece isso. Descobrir a linguagem de amor do outro é como decifrar o código
emocional da pessoa. Gente, é muito, muito poderoso. Como descobrir a sua e a do outro, a linguagem de amor sua e a do outro? De novo eu vou falar, leiam um livro, que é muito rápido, mas vão algumas diquinhas aqui. O que te machuca mais facilmente? Pode indicar a sua linguagem de amor. Porque, por exemplo, se você tá com a pessoa e ela não tá 100% presente ali, te machuca muito, muito mais do que não receber um abraço, por exemplo. Isso pode indicar que a sua linguagem de amor é tempo de qualidade. Entendeu? Se, por exemplo, você se sente muito mais abastecido, o seu tanque de amor muito mais abastecido quando alguém escreve um bilhetinho pra você, falando quanto você é importante, quanto especial, quando a pessoa compra um chocolatinho na rua e traz, olha, lembrei de você, eu sei que é o chocolate que você gosta. Quando você se sente assim muito amado com isso, muito mais, por exemplo, do que a pessoa, não, pode deixar que eu lavo a louça aqui pra você. Que aí, o que acontece? Essa pessoa que tá lavando a louça pra você, pode ser que a linguagem de amor dela seja atos de serviço. E o seu, se você se sente muito melhor se a pessoa compra um chocolatinho, é presente. Então, tenta entender o que te machuca mais. O que você mais faz para demonstrar amor? Tenta refletir. Qual é a coisa que você mais faz para demonstrar amor? É saber que a pessoa gosta de comer aquilo, chamar ela para ir na sua casa, falar, não se preocupa com nada, eu vou fazer aquilo que você ama comer. Isso pode ser um forte indicativo de que a sua linguagem de amor é atos de serviço. E aí imagina se da sua mulher é outro, da sua esposa é outro, a confusão que não dá. Porque, calma, a gente vai chegar lá, é que eu fico animada. O que você mais espera dos outros? Então, o que o outro faz que mais te abastece? São só algumas diquinhas aqui para você entender. Agora vamos para um exemplo de marido e mulher. Exemplo de conflito por causa de linguagens de amor diferentes. Ela tem a linguagem de amor tempo de qualidade. Ele tem a linguagem de amor atos de serviço. Situação hipotética. Ela reclama pro marido: você nunca passa tempo comigo. Parece que não se importa. E ele responde irritadíssimo: como assim? Eu passei a manhã inteira consertando a sua bicicleta, lavei o carro e ainda fiz o jantar. Você não vê tudo que eu faço pra você? Ele inconformado. Por quê? O que tá acontecendo aqui? Ela quer estar junto, conversando, olho no olho, sentindo a presença dele ali, full time, tempo integral, olhando para ela, aquele tempo de qualidade. E ele está demonstrando amor, fazendo coisas para ela. Mas ele não está presente emocionalmente, porque para ela, se ele arrumasse a bicicleta ou mandasse num borracheiro, tanto faz. O que importa é ele sentar na mesa e falar: amor, vamos passar um tempo junto? Sem nenhuma distração. Para ela, isso ia ser muito mais importante do que ele consertar a bicicleta. E qual é a questão aqui? Ambos estão se doando muito. Os dois estão demonstrando amor. Mas como estão usando linguagens diferentes, nenhum dos dois se sente realmente amado. Olha que perigo. E qual é a moral da história? Se a gente não aprender a falar a linguagem do outro, acabamos nos esforçando muito e ainda assim frustrando quem nós amamos. É como falar francês com alguém que só entende japonês. O esforço é legítimo, o esforço tá ali, você tá colocando tudo que você tem, mas a mensagem
não chega e a pessoa não reconhece isso como amor. Agora, quando você aprende qual é a linguagem de amor do outro e com muita paciência, com muito discernimento do espírito, passa a demonstrar, a se esforçar, porque aquilo não é natural seu, mas você passa a se esforçar para demonstrar na linguagem que o outro recebe. Então você percebe que consertar a bicicleta, igual esse exemplo aqui, que lavar o carro, que passar o tempo fazendo um monte de coisa pela sua esposa, não está resolvendo. Isso daqui, gente, tem linguagem de amor para filhos, crianças, adolescentes, para tudo. Isso se aplica para tudo, não é só relacionamento marido e mulher, mas como é o mais real ali para quem é casado, é um exemplo muito bom, né? Mas o que acontece? Quando você passa a se dedicar, a se esforçar para demonstrar na linguagem que o outro recebe, vocês vão se conectando emocionalmente. Então você entende que ficar fazendo um monte de coisa não tá adiantando ali para sua esposa. Agora que você sabe disso, você fala, a linguagem de amor dela não é serviço. A linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Então sabe o que eu vou fazer? Vou mandar a bicicleta pro borracheiro, mas vou convidar a minha esposa para jantar num restaurante. Vou deixar o celular no bolso, no carro, e vou falar assim, amor, 1 hora, só nós dois. Você vai ver o que vai acontecer. A linguagem de amor do seu marido é atos de serviço? Ele gosta de fazer uma comidinha pra você e te servir, fala assim, amor, olha o que eu fiz pra você. Você antes não tava dando muita bola pra isso, porque pra você isso não é tão importante, você preferiria que ele fizesse outras coisas. Começa a demonstrar pra ele nessa mesma linguagem. Levar um café na cama, sabe? Ir lavando a louça, passando o tempo ali junto vocês, e a hora que ele trazer o prato de comida, você fazer uma festa, amor, a sua comida é a melhor. Vocês vão ver o que vai acontecer. Isso com amizade também, você entender se a linguagem de amor da sua amiga é presente, você escrever um bilhetinho, lembrar dela quando vê um chocolatinho, você vai ver o que vai tornar a amizade de vocês. Demonstrar, se esforçar, porque isso é se doar, né? Isso é ter paciência, é o que a gente leu no versículo. É ter paciência. E eu te indico muito ler esse livro. Sério, porque no livro também tem os testes para você descobrir qual é a sua linguagem de amor, sabe? E a reflexão de hoje é identificar a linguagem de amor das pessoas que eu mais convivo e me dedicar intencionalmente para demonstrar amor na linguagem que elas recebem. Efésios 4:2 diz assim: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Isso vai exigir humildade, paciência, deixar o ego de lado, ser muito dócil para você se colocar no lugar do outro e ver o que você pode fazer para demonstrar amor na linguagem que ele recebe. Espero de verdade que esse livro e esse entendimento sobre as 5 linguagens de amor possam ser sementes na sua vida e possa realmente agregar nas relações interpessoais de vocês, assim como esse entendimento e essa clareza agregou na minha vida e tem agregado sempre nos meus relacionamentos interpessoais. E que Deus abençoe a sua vida. E eu te espero na semana que vem para mais um vídeo para a gente refletir sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Um abraço!